Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos! Boa tarde, como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana de vocês? Espero que vocês tenham ido à igreja, cultuado a Deus, tenham aproveitado desse momento ímpar que só o crente pode viver, né não? Só a gente é que consegue ter esse deleite de vir para a igreja e ter esse prazer em cultuar a Deus, né? Mas isso é porque é Ele que nos dá esse prazer nele mesmo. Bom, já que comecei falando do final de semana, deixa eu falar um pouquinho para frente agora, vou começar a lembrar vocês. Primeira coisa, amanhã, terça-feira, dia 8, sabe o que é que tem? 3 horas da tarde, reunião do grupo de convivência de idosos. Ah, meu irmão, se você já é idoso, se já chegou lá, Deus o abençoe e não perca essa bênção. Vem, 15 horas, na sala ADA, vem fazer parte disso. É uma bênção mesmo. Falo por experiência familiar, né? Minha sogra tem vindo e não quer deixar de vir. Além disso, quero lembrar a vocês a nossa programação de Páscoa, né? Dia 18, a gente vai ter uma vigília. A vigília começa às 8 da noite e vai até meia-noite. É uma mini vigília, né? É mais curtinha, porque o final de semana vai ser bem extenso e a gente precisa ter energias, né, para participar de tudo. Então, dia 18 tem a vigília. Dia 19 tem a cantata do Coro Graças, às 5 da tarde, aqui na igreja. Venha. Sempre são cantatas belíssimas, né? Louvores a Deus, que assim nos fazem enxergar Ele um pouquinho mais de perto. E domingo nós teremos apenas 2 cultos. No dia 20, a gente vai ter o culto da ressurreição, que vai ser às 6 horas da manhã, e teremos o culto da tarde, às 5 da tarde, né? Então é um dia que também não vai ter nem EBD, percebam. Mas não dá para ficar de fora dessa programação não, né? A gente está junto, buscando a Deus, cultuando Ele, louvando Ele. É precioso, não é não? Vamos orar e vamos ter um tempinho de louvor? Ó Deus, obrigado, Pai, por esta semana que se inicia. Obrigado por esta agenda que é Tua, de estudarmos a Tua Bíblia incessantemente. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deste ela, Tu tens cuidado de nós. Obrigado pela nossa igreja, a igreja que Tu tens colocado, cada um de nós, seja aqueles que sejam aqui das graças, aqueles que são de outras igrejas, que estão assistindo esse momento de pastoreio. Abençoa, Senhor, este tempo aqui, agora que nós teremos contigo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos
Amém, meus irmãos? Bom é estarmos rendidos aos pés do Senhor, porque ninguém está acima dele, né? Ele é exaltado. Amém. Ele é exaltado nos céus. Não apenas está, ele é. Ninguém se compara a ele. Eu queria ver mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que inventou com perfeição a vida. Tu és o Senhor.
mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou. És o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Amém, meus irmãos, que bênção. Vamos ter mais um momento de oração, né? A gente pode louvar a Deus, adorá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele já fez em nossas vidas, né? Vamos agradecer a Deus por sua obra em nossas vidas. Coloque seus motivos de oração aqui no chat. Vamos estar prontos, né, para orar uns pelos outros e perseverar nisso, né? Hoje eu queria trazer uma questão diferente para a gente orar. Quer dizer, não, nem deveria ser diferente, né? Mas eu acho assim, eu tenho essa impressão que a gente ora, pelo menos coloca, né, poucos pedidos de oração nesse sentido, que é orar pela cidade onde a gente mora. Onde é que você mora, meu irmão? Ore pela cidade. Ore pelos justos que moram nessa cidade. Ore também pelos ímpios que moram nessa cidade. Assim como Abraão fez por Sodoma e Gomorra. No caso da gente, né, aqui da Igreja das Graças, vamos orar por Recife. Deus pode operar milagres, se Ele assim quiser, e transformar essa cidade, a cidade onde você mora, por onde quer, né, que a gente vai. Vamos orar também pelas nossas congregações. Orar por Triunfo, pastor Francisval, Rafaela, né, sua esposa, seus filhos, Pedrinho, Rebeca, muito queridos, família muito amada, né? São gente assim caríssima, né? Orar também por Serra Branca, lá com Cezinha, Rossana, a turma que está lá agora, né, crescendo, amadurecendo, liderando. Sempre vejo fotos dos pequenos grupos, das ações lá em Serra Branca, dos ministérios. E, gente, assim, é coisa de louvar a Deus, né, por tudo que Ele tem feito ali. Vamos orar também por Petrolina, pastor Elinho, Carmen, esposa dele, seus filhos, né? Laurinha, Lucão, Janjão. Eita, povo, saudade de vocês também, viu? Deus abençoe vocês, a igreja que está crescendo, que está vibrando, está pujante. Glória a Deus por isso. E orar também por Casa Amarela. Ali a liderança do nosso querido presbítero André Peixoto, né? Sua esposa Karina, que está lá com ele, e os irmãos também ali, a juventude, os seminaristas que estão lá, né? Davi, Nunes. Gente, Deus tem feito tanta coisa bonita assim para a gente ver e encher os olhos, mas não só nas vidas dos outros, não só em outras localidades, mas também em nossas vidas, né? Vamos louvar a Deus por isso, agradecer a Ele por isso também, orar a Deus pela nossa liderança. Quem é o pastor que lidera a sua igreja? Ore por ele, meu irmão, ore por ele, minha irmã. Ore para que Deus sustente ele fiel às Escrituras, né? Vamos orar? Ó Deus, nós agora nos rendemos aqui diante de Ti novamente, porque sabemos quem Tu és e sabemos também quem nós somos.
Nós sabemos quem venceu o mundo e foi tu, ó Jesus Cristo. E nos deste essa vitória para vivermos ela. Nós não precisamos mais lutar contra o mundo, nós não precisamos mais vencer o mundo, pois essa batalha já foi vencida. Nós precisamos viver a vida que tu nos destes. Ó Senhor, por isso que nós queremos agora rogar pela cidade em que tu nos fez morar. Eu especificamente rogo por Recife, uma cidade que a gente caminha e vê tanta coisa difícil, tanta coisa obscura, tanta violência, tanta corrupção, tanta obra do maligno aqui. Porque quem exerce o juízo, quem exerce a justiça é tu. O que eu te rogo é que tu proteja o teu povo, é que tu alcance aqueles que ainda não te conhecem e assim transforme essa sociedade. Ó Deus, quero te rogar também pelas congregações aqui da Igreja das Graças, os irmãos que ali servem, que ali congregam. Cuida, Pai, de cada lar, cuida de cada família, continua livrando-os do mal, continua dando um crescimento no relacionamento contigo, Pai, em nome de Jesus. Ó Senhor, quero te rogar também por pastor sábio, que é o pastor efetivo aqui da Igreja das Graças, e é uma liderança que tu colocaste sobre minha vida e sobre a vida de todos aqueles que aqui congregam. Continua abençoando ele, Pai. Livra-o do mal, livra-o das armadilhas do inimigo, livra-o dos maus desígnios do seu próprio coração. Enche-o desse fogo, dessa paixão por ti, diariamente, do jeitinho que a gente vê, que a gente já se acostumou com ele, e mantém ele, Pai, fiel às tuas escrituras. Abençoa também, Pai, cada pastor que lidera, que compõe a liderança de cada igreja que é tua, aqui nas Graças, pastor Jean, pastor Humberto, pastor Letinho, pastor Serginho. Nós temos os pastores que estão nas congregações, por os quais já oramos também. Abençoa, Pai, abençoa para que o teu povo seja guardado do mal, que eles possam exercer o bom pastoreio conforme a tua vontade. Abençoa também, ó Deus, meus irmãos que estão doentes, que estão enfermos. Abençoa aqueles que estão com problemas financeiros, aqueles que precisam de uma oportunidade de emprego. Abençoa cada um, Pai, que eles possam te conhecer nos processos que têm vivido e obter a vitória de ti, e assim dar honra, glória, louvor ao teu nome, para que teu nome seja conhecido e glorificado em todo o mundo. Abençoa, Pai, esse nosso estudo agora também, essa meditação na tua palavra, que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá. Veja, hoje a gente chega em Êxodo 19. É assim, né? A gente, pelo menos eu, quando chega em 19, eu quero ler logo o 20, né? Eu quero chegar lá no momento em que Deus entrega a Moisés as leis, né? As tábuas da lei, né? Mas a gente vai ficar com essa água na boca, né? Só amanhã o capítulo 20. Hoje é só o 19. Mas deixa eu contextualizar aqui o capítulo 19 para vocês, meus irmãos. Em termos de livro, né? A gente está falando aqui agora da terceira parte do Êxodo. Uma parte que talvez a gente poderia chamar de aliança e lei, né? Uma coisa assim. É o terceiro mês da jornada dos israelitas no deserto, ou seja, depois que Deus tira eles lá, né, do jugo no Egito, tá? E Deus, ele vinha preparando Israel por centenas de anos, passo a passo, para este evento grandioso. Ele criou um povo separado por meio de Jacó, né? Permitiu que vagassem por uma terra que não era deles. Depois que
peregrinassem e se tornassem uma nação enorme em uma outra terra que, eventualmente, acabou escravizando eles. E, finalmente, Deus vai lá e resgata o seu povo da mão de seus opressores. E Deus fez com que esse povo testemunhasse grandes milagres. Deus demonstrou por meio daqueles golpes, né, desastrosos contra o Egito. E vale a pena ressaltar, né, relembrar, que esses golpes não prejudicaram o povo de Israel. Mas Deus mostrou para eles que Israel era um povo separado. Separado por ele, né? Ou como a Bíblia mesmo coloca, né? Deus faz distinção entre os seus e os ímpios, entre justos e ímpios, aqueles que são seus e aqueles que são do diabo. É exatamente isso. Bom, então Deus conduziu Israel pessoalmente. Deus estava ali caminhando e guiando Israel por meio de sua presença visível no deserto. Lembram a coluna de fogo e nuvem? E Deus alimentou o povo e deu água para eles por meios sobrenaturais. Deus lutou por eles e derrotou Amaleque, né? Um dos inimigos que surgiram ali contra o povo de Israel. E como resultado de tudo que Deus havia feito por eles, vocês acham que Israel realmente havia mudado muito nesses 3 meses, desde que saíram do Egito? Vocês acham que todos esses milagres, todas essas coisas grandiosas, foi suficiente para mudar radicalmente a vida daquele povo? Eu vou dizer para vocês assim, sim e não, né? Sim, no sentido de que agora eles estavam plenamente conscientes de que o poder de Deus não tinha limites, de que Moisés era o homem escolhido por ele, né, pelo próprio Deus, para liderar Israel, e que agora eles tinham um temor reverente, né, de Deus, mas não porque a fé deles ainda era uma fezinha muito pequenininha. Eles ainda não entendiam que Jeová, né, não era apenas o único Deus de Israel, mas o único Deus, e ponto final. Isso ainda não era certo na cabeça deles, né? Nem sequer eles compreendiam remotamente a santidade do El Shaddai, o Deus Altíssimo. Bom, vamos ao texto. A gente vai lendo e vai conversando, tá? Espero que você já tenha aberto aí a tua Bíblia, né? Êxodo capítulo 19, versículo 1. Vamos lá. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Ou seja, eles estão aos pés do monte Sinai, estão ali aos pés do Monte Santo. Subiu Moisés a Deus, o povo fica, Moisés sobe o monte, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Deus está falando para o povo: vocês estão vendo como eu, de uma forma sobrenatural, trouxe vocês protegidos, né? Essa expressão assim, sobre asas de águia, né? Algo que é inalcançável, ninguém pode fazer mal, né? Era a forma de pensar daquele momento ali. E Deus está falando: eu trouxe vocês protegidos, como um voo de águia, a mim. Percebam, meus irmãos, o finalzinho do versículo 4, né? Deus está falando, parte B aí: como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim.
Deus está falando que não trouxe o povo ao deserto. Deus está dizendo de forma muito clara, olha, eu não tirei vocês do Egito, ali daquela região onde vocês habitavam, e que era uma região farta, porque eu assim a fiz, para simplesmente morar no deserto. Não é isso. Eu tirei vocês da escravidão, do pecado, do Egito, né? E trouxe vocês para mim. Deus não trouxe o povo ao deserto, Deus trouxe o povo para Ele. E esse é sempre, ainda hoje, né, o propósito de Deus ao nos mover. Eu digo nos mover assim, que às vezes nós nos mudamos, né, de bairro, de cidade, né, de estado, até de país, né? Nós nos mudamos, eu vou chamar assim, geograficamente, mas também nos nossos relacionamentos, né? Às vezes nós temos amizades muito boas que simplesmente parece que vão dando lugar a outras amizades. Não houve briga, não houve conflito, não há ira, não há, enfim, a amizade permanece a mesma, mas agora tem outras pessoas que parece que estão ficando mais próximas de nós, e aquelas pessoas tão queridas já não são tão próximas. Não tenha dúvidas disso, meus irmãos. É Deus que está nos movendo para que nós nos acheguemos mais a Ele. Assim também com as outras pessoas, né? Então, a gente precisa entender que quando Deus nos leva, e mesmo que estejamos passando por situações difíceis, porque para o povo de Israel, o se achegar a Deus foi viver, foi caminhar, né? E viver por 40 anos no deserto. Mas percebam que é muito claro, Deus queria que o povo dele o conhecesse. Vamos em frente? Versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vejam, Deus está dizendo o seguinte: eu estou falando com vocês, meu povo. E se vocês ouvirem a minha voz, se vocês se apegarem a mim, se vocês guardarem a minha aliança, então vocês serão reconhecidos como sendo meus, minha propriedade peculiar em meio a todos os povos do mundo. E Deus fala, porque a terra é minha. Deus quer esse relacionamento especial conosco, em que Ele nos diz aquilo que é bom e aquilo que é mal, né, aos seus próprios olhos, em que Ele nos guarda, e a gente tem prazer nisso, a gente tem um deleite nesse negócio, que para o mundo parece uma loucura. E a aliança de Deus, ela é zelada, né? Ela é guardada, então, e isso fica evidente na fidelidade do seu povo. Quando Deus diz que Israel seria chamado reino de sacerdotes e nação santa, é porque aqueles que são de Deus são aqueles que recebem dele a sua própria missão de levar a sua palavra para o mundo que ainda não o conhece, como sacerdotes. E serão santos, porque literalmente o que a palavra diz é distinto dos demais, separados por Deus. Tem uma vida que é diferente, que o mundo não entende, mas que agrada a Deus. Vamos lá, versículo 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo. Veja, Moisés não falou com o povo todo, falou com os anciãos, né? E expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então veja, provavelmente, né, Moisés falou com os anciãos, e os anciãos foram falar com o povo, com seus grupos, com seus núcleos lá. Depois eles voltam. Então, essa narrativa não é um toma lá da cá, né? Provavelmente tem uma passagem de tempo, até chegar ao versículo 8. Aí, versículo 8. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou,
faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Deus conhecia bem, muito bem, o povo de Israel. Deus sabia o que eles precisavam para que pudessem continuar amadurecendo na fé, para que pudessem continuar a se aprofundar no relacionamento com Ele. E eles precisavam ouvir a sua conversa com Moisés, para que pudessem confiar em Moisés, o líder que Deus estava colocando, tinha colocado sobre a vida daquelas pessoas, né? Então, a gente vê essa narrativa e traz isso, né, para as nossas vidas, e a gente pode ter a certeza que Deus também nos conhece muito bem. Ele sonda os nossos corações, Ele sabe exatamente de tudo que a gente precisa e de tudo que a gente não precisa. Então, o que a gente precisa, assim como Deus falou para o seu povo, né, por intermédio de Moisés, é ter esse prazer nele, ter esse prazer nas Escrituras, em ler e meditar nas Escrituras, né? Buscar conhecê-lo cada dia mais e viver a vida que Ele nos deu. Isso é viver a vida eterna, né? Já desde agora, é viver a aliança com Deus. Bom, versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto, nenhuma mão tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. O fato é que, meus irmãos, há uma separação entre Deus e o homem. Há uma separação entre a terra e os céus. Deus é tão puro, é tão santo, é tão excelso, que o homem caído não conseguiria nunca se relacionar com ele, a não ser que esse homem caído seja purificado. A gente vai ver, né, no momento de pastoreio, que está chegando esse momento em que são implementados sacrifícios que apontam para Jesus, porque Jesus, ao fazer aquele sacrifício vicário na cruz, Ele nos purificou de todo o pecado. Ele nos fez totalmente santos e totalmente justos, para que nós pudéssemos agora nos relacionarmos com Deus. Então, agora, a gente pode ter um relacionamento com Deus, porque aquela barreira que fazia separação foi derrubada por Jesus Cristo. Versículo 14. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de modo que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente,
e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Já imaginaram isso? O tamanho desse evento. Você já se imaginou assim, perdão, nessa situação? Você ouvindo Moisés falar e ouvindo Deus falar. Deus falando claramente e audivelmente ao povo, para que o povo soubesse que era ele que estava conversando com Moisés. Não eram línguas estranhas, não eram línguas dos anjos, não era uma língua que o povo estava ouvindo e entendendo. Assim, meus irmãos, é a Bíblia. Uma comunicação clara e audível de Deus para cada um de nós. Por isso não há nada em nossas vidas que tenha autoridade maior do que a Bíblia. Nada. E se alguém, como Paulo diz, né, se alguém quiser trazer qualquer novidade sobre a Bíblia, que seja anátema, que seja maldito. Assim é a Bíblia. E assim é a pregação fiel às Escrituras. Glória a Deus. Eu posso falar isso aqui sobre a Igreja das Graças. Glória a Deus pelo púlpito da nossa igreja. Pastores tementes a Deus, reverentes a Deus, que antes de subir no púlpito e proferir sua pregação, eles se esforçam, né? Eles se derramam no estudar as Escrituras, no meditar as Escrituras e no orar a Deus. A palavra e a piedade sendo demonstrados como uma única coisa que são. Glória a Deus por isso aqui na nossa igreja. Bom, descendo o Senhor para cima do Monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao Monte Sinai, porque tu os advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Vejam, aqui parece muito a analogia, né, de um casamento. Um casamento em que o noivo já está pronto, a cerimônia já está pronta, mas a noiva não. Então a noiva ainda precisa se preparar. A noiva ainda precisa se limpar. Está tudo pronto, mas a noiva ainda não. Os irmãos sabem que na linguagem bíblica, nós somos a noiva de Cristo. Esse texto, né, essa parte final do capítulo 19 de Êxodo, nos chama a abrirmos mão dos desejos do nosso coração, a buscarmos mais a Deus, nos esvaziarmos de nós mesmos e nos enchermos do Espírito Santo. A noiva tem que estar pronta para o seu noivo, tem que estar pronta para o casamento e tem que estar atenta para o momento em que a cerimônia ocorrer. Bom, versículo 24, replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassam o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Meus irmãos, é isso. Esse é o texto, né? Isso é o que o capítulo 19 traz para a gente. E a gente fica agora nessa expectativa de chegar no capítulo 20 e ver também esse outro grande momento, né, da narrativa bíblica. Mas eu queria deixar
um fechamento, né? Uma conclusão, uma aplicação final para a gente, que é o fato de que a gente precisa sentir esse prazer em buscar a Deus, em ler a palavra, em orar, em viver a nova vida que Ele nos deu, independentemente das dificuldades que temos vivido, das situações que têm nos ocorrido. Deus, Ele está cuidando da gente, está nos chamando para perto dEle. Viva esse chamado, meu irmão. Você não é chamado para fazer algo, você é chamado para alguém, por alguém e para alguém. Esse alguém é Deus. Amém? Vamos orar e depois a gente faz um último louvor, tá bom? Ó Deus, nós queremos agora te louvar e te agradecer, Pai, porque primeiramente foi Tu quem nos escolheste, foi Tu quem nos separaste do mundo, foi Tu quem nos chamaste, foi Tu quem nos atraíste para Ti, nos abraçaste, nos amaste antes de qualquer outra coisa. Obrigado, Senhor, porque Tu deixaste Tua palavra para que nós pudéssemos Te conhecer. Mas Tu também enviaste Teu Santo Espírito para aplicar Tua palavra em nossas vidas. Abençoa, Deus, cada irmão que está acompanhando este momento de pastoreio. Abençoa-os para que a cada dia mais eles Te amem e Te amem acima de qualquer outra coisa. Para que a vida deles seja sempre uma vida piedosa, cheia de graça e de temor a Ti. Abençoa, Deus, o restante de semana, né, que vamos viver. Que tudo, Pai, em nossas vidas seja para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Louvar uma última música? Vou pegar aqui o material. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Diante do Teu altar. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Até a próxima.